Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso estudo bíblico. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, do verso 1 até o verso 12. Esse trecho está inserido num trecho temático maior, que se inicia no capítulo 11, verso 2, e vai até o capítulo 16, verso 20, onde se constrói a identidade de Jesus. Quem é Jesus Cristo? Essa identidade é construída pela oposição, ou seja, por setores que vão sendo apresentados que não entendem ou não reconhecem em Jesus o enviado de Deus, o Messias que estava para vir, e ao mesmo tempo o evangelista vai pela oposição apresentando a identidade verdadeira de quem é Jesus Cristo. E mais uma vez nesse trecho encontramos esta oposição, em que o rei Herodes Antipas, o tetrarca, dá uma apresentação parcialmente equivocada da identidade de Jesus, mas que no fundo há uma relação concreta da identidade de Jesus que a gente vai ver à medida que for analisando os versos. O capítulo 14, verso 1, inicia assim: Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Pela expressão por aquele tempo, o evangelista então liga o episódio a narrativa que agora vai ser apresentada, o episódio, com aquilo que já vem sendo tratado anteriormente. Ou seja, isto aconteceu no mesmo tempo que as outras coisas aconteceram. A fama de Jesus chega ao tetrarca Herodes, ou seja, o ministério de Jesus na Galileia, que goza de uma certa liberdade, muito diferente da Judéia. Mas, de qualquer forma, a sua fama corre e chega até a elite, a corte, ao governo de Herodes Antipas, que é o tetrarca do reino que herda do seu pai, Herodes o Grande. Na morte do seu pai Herodes o Grande, em 4 a.C., o seu reino é dividido em 4 partes com os seus 4 filhos. E o Herodes Antipas fica então com a região da Galileia e a região de Pérea. 4 a.C., ele começa então o seu governo, vai até 39 da nossa era. E durante então o ministério de Jesus na Galileia, em torno dos anos 25 a 30, o governante da Galileia é esse Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, aquele que, quando Jesus nasceu, era o grande rei de toda aquela região. E a fama chega até Jesus, e então, ou a fama chega até o Herodes Antipas, a fama de Jesus, e então, verso 2, ele diz aos que o serviam, aos seus oficiais, aqueles que participam da sua corte, os seus funcionários: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. A expressão de Herodes Antipas, tentando passar para os seus oficiais, os seus servos, a identidade de Jesus, ela pode ser entendida de uma forma literal, ou seja, que João Batista reviveu e agora Jesus é o João Batista redivivo, ou ela pode ser lida como um sentido mais irônico, de que Jesus então seria apenas um sucessor de João Batista. Ou seja, João Batista executou o seu ministério, como chamando o povo ao arrependimento, denunciando as mazelas e a opressão das elites e sua indiferença em relação ao povo e à vontade de Deus. E, uma vez morto, o seu sucessor, o seu discípulo, reinicia ou continua o seu ministério. E com isso, o rei está dizendo que, assim como foi com João Batista, será como seu sucessor. Todo aquele que se levanta no caminho semelhante ao de João Batista sofrerá as mesmas coisas que o João Batista sofreu. Na minha opinião, eu acredito que seja uma construção irônica e também de ameaça, Ao se dirigir aos seus oficiais, ele está dizendo: olha, vai acontecer com Jesus o mesmo que aconteceu com João Batista. Não acredito que ele acreditasse que fosse ressuscitado literalmente, uma vez que a sua
incredulidade, a sua dureza de coração em relação às vontades de Deus, ao projeto de Deus, ao plano de Deus, leva a crer que ele não cria, né? Ele não seguia a ideia, não acreditava na possibilidade de uma ressurreição. Então, assim, sobra mais a questão da ironia e da ameaça, né? Ou seja, ele voltou, então vai sofrer as mesmas coisas. E a explicação do milagre seria aí um efeito que ele está dando para justificar a possibilidade de poderes miraculosos. Há uma mistura, né, de ironia com ameaça e uma tentativa de explicar. No entanto, ele mesmo não crê nisso, né? Porque se ele cresce no que ele fala, né, que Deus ressuscitou João Batista, então ele estaria perdido, porque quem matou João Batista foi ele. Então é uma mistura de palavras que na realidade não revelam uma fé verdadeira no coração de Herodes Antipas. Então a outra opção é mais uma ironia e uma ameaça. É uma possibilidade que está apresentada diante de vocês. Então, verso 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia, verso 4, não te é lícito possuí-la. Bem, a explicação evangélica, né, dos evangelistas para a morte de João Batista por Herodes Antipas é o fato de João Batista denunciar e acusar Herodes Antipas de estar transgredindo a lei de Moisés, né? Levítico, capítulo 18, verso 16, ou capítulo 20, verso 21. Então, diante da lei de Deus, da lei de Moisés, que proibia esse tomar a mulher do seu irmão, João Batista então acusa Herodes Antipas, ou denuncia, ou revela a sua incapacidade de estar sendo um governante do povo de Deus. E isso vai gerar a reação tanto de Herodias quanto do Herodes Antipas. Joséfo apresenta uma justificativa um pouco diferente para a morte de João Batista, em que Herodes Antipas teria então receio de que os discursos de João Batista poderia conduzir o povo a uma rebelião contra o seu governo, então ele executaria para evitar essa revolta. As duas explicações, eu acho que na minha opinião só são apresentadas fatores divergentes, mas todos visam o mesmo ponto. Estabelece a historicidade da morte de João Batista por Herodes Antipas, numa razão política revolucionária e outra na razão político-religiosa, né? Então a linha é basicamente a mesma. Continuando, verso 5. E querendo matá-lo, o evangelista já mostra claro que era desejo de Herodes Antipas silenciar João Batista. Temia o povo, porque o tinha como profeta. Semelhantemente, Jesus, os sacerdotes queriam matá-lo, mas temia o povo, porque o povo o considerava profeta. Então, na mesma esteira, está aí, no mesmo caminho, Jesus, João Batista. Verso 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Esse retrato, esse episódio, é muito interessante na crítica evangélica do comportamento dos líderes em relação ao povo. Nós temos aqui um banquete exclusivista, né? Ou seja, um banquete que apenas uma elite, os seus amigos, aqueles que participam da sua corte, frequentam, né? Jesus, nos seus discursos, ensina claramente que devemos dar banquete a todos, principalmente aqueles que não podem nos retribuir. E há uma alusão ao banquete messiânico, em que sentaríamos todos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então há sempre uma oposição entre a proposta de Deus, que é um banquete para todos, e a proposta dos homens, que é um banquete
seletivo, né, exclusivamente masculino, com raríssimas presenças femininas, a não ser mulheres de alta posição, e em outros momentos as mulheres presentes nesses banquetes era para servir e satisfazer sexualmente os convidados do banquete. A dança aqui tem uma relação bastante direta com esta característica nos dias de Jesus, ou seja, a dança e o agrado e o entretenimento tem para a sociedade da época uma forte inclinação sexual. Então há uma crítica evangélica também para esse comportamento onde a elite está preocupada, né, o governante está preocupado consigo, com os seus amigos, e o povo, né, passando fome. Não é à toa que o texto que vai logo se seguir a esse é Jesus alimentando as multidões, né? Então já se coloca aí uma oposição entre o rei Jesus e o rei Herodes Antipas, né? Enquanto Herodes Antipas dá banquete para os seus amigos, para um grupo seleto, né? Jesus dá banquete para as multidões de famintos, né? Claramente essa oposição vai estar aí presente, a gente vai observar isso mais na frente. Jesus parte o pão com todos e Herodes parte o pão com seus amigos, membros do seu grupo de governo. E continuando, verso 7. Pelo que prometeu, com juramentos, dar-lhe o que pedisse. É uma temática que já vimos no Antigo Testamento, no caso de Esther, né, e Assuero, que também ela agrada ao rei e o rei promete a ela dar a ela o que pedisse, o que quisesse. Ela então usa esse pedido para salvar o seu povo, oprimido, né, por um inimigo da corte do rei, pede a morte daquele homem para salvar o seu povo. Então, em oposição a Esther, está aqui a filha de Herodias, que pede a morte de um homem que não visa salvar o povo, mas salvar a si mesmo, ou seja, sua mãe, preocupada em manter o seu status, preocupada em se preservar e salvar a si mesma, a orienta a pedir a morte de João Batista. Enquanto Esther, para salvar o povo, né, oprimido e que vai morrer, ela então pede a morte do inimigo. São dois pedidos que refletem o desejo egoísta, né, de se preocupar apenas consigo mesmo, e o desejo de salvar o povo. Esther e a filha de Herodias estão em clara oposição aí com os seus pedidos. Verso 8. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O que também chama bastante a atenção da gente, que já no capítulo 11, né, verso 18, no testemunho que Jesus dá acerca de João Batista, ele diz que João Batista não comia e nem bebia. Ou seja, aquele que não participava de banquetes, aquele que não participava de festas, aquele que não frequentava esse tipo de festejos, né, com comidas e bebidas, é morto justamente por causa de um banquete, e a sua cabeça é servida numa bandeja, né? Ou seja, é bastante interessante essa oposição que se apresenta. 11:18, ele não comia e nem bebia, não participava de banquete, e agora é morto num banquete e sua cabeça é servida numa bandeja. Clara oposição aí para aquele que deseja seguir o caminho do Senhor. Isso já foi apresentado no segundo discurso do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, né, acerca dos perigos que os discípulos de Jesus enfrentariam. Ele diz no capítulo 10, versos 17 e 18: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mais uma vez, isso se cumpre aqui no caso de João Batista e de muitos outros que seguiem o caminho de Jesus
no anúncio do reino de Deus, né? Continuando. Verso 9. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse. Mais uma vez, o evangelista apresenta para nós a caracterização do governante de sua época, daquele que não teme a Deus e não está preocupado em servir a Deus no serviço do povo, né? Em vez de se preocupar com a vida de um homem, ele então, por causa dos seus laços sociais, para manter a sua autoridade de governante, para agradar os seus convidados, para se sair bem diante deles, ele autoriza a morte de um homem. Mais uma vez se revela os interesses, né? Ou seja, a vida do ser humano não vale nada, né, para um rei como Herodes Antipas. Para ele vale o seu status, o seu poder, o seu governo, a sua identidade, para numa festa, numa situação simples, mata-se uma pessoa por nada, né, por uma razão que é pequena demais. E assim o evangelista vai mostrando para a gente como que é o homem sem Deus, né, que não dá valor à vida e que a morte do outro é fácil de ser decidida em prol de intenções maiores e egoístas, né, para aquela pessoa. Com isso, revela-se aqui um rei que não está preocupado com a vida do povo, mas está preocupado com as suas convenções sociais. Isso é um ensino muito importante para nós, em que realmente nós estamos preocupados, né, com as nossas convenções sociais, né, com os nossos relacionamentos, o que vão pensar da gente, ou realmente com a vida das pessoas, né, a vida dos homens e das mulheres que estão à nossa volta. Bem, verso 10, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, justamente aquele que não comia nem bebia, e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Verso 12. Então vieram os seus discípulos, os discípulos de João Batista, já apresentados para nós no capítulo 11, verso 2, levaram o corpo, o sepultaram, depois foram e o anunciaram a Jesus. É muito interessante que o evangelista, na construção do seu evangelho, ele vai nos apresentar uma ligação, ou seja, aqueles discípulos de João Batista que vieram a Jesus no capítulo 11, verso 2, perguntaram a Jesus se ele era aquele que estava para vir ou deveriam esperar o outro, né? Agora são ligados a Jesus, ou seja, vão anunciar a Jesus a morte de seu mestre, né, do João Batista. E com isso o evangelista faz uma ligação entre o ministério do João Batista e o ministério de Jesus, a atividade profética de João Batista e a atividade profética de Jesus, os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Isso já foi feito anteriormente no livro, no capítulo 4, onde Jesus vai para ser batizado por João Batista e ele recusa realizar o batismo, dizendo que ele, o João Batista, é menor do que Jesus. E com isso, mais uma vez, o evangelista nos apresenta uma subordinação de João Batista a Jesus. E mais uma vez aqui é feita uma ligação entre o grupo que seguia João Batista, o ministério de João Batista, com o ministério de Jesus. Agora não há mais João Batista, agora só há Jesus. E com isso se inicia, né, uma caminhada no verso 13 diante, que será a nossa próxima oportunidade, estaremos falando. Temos aqui Jesus parte o pão com a multidão de famintos, diferentemente do Herodes Antipas, que dá banquete apenas para aqueles seus amigos que lhe são interessantes.